Momento ortoterapia do dia. Se você não fez, não tem problema. Se você não tem uma peruca verde também, não tem problema. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a parte da terapia da orto. Como que o nosso corpo reage fazendo esse tipo de terapia, porque não deixa de ser uma terapia. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. Como que a gente pode trabalhar sentimentos como medo, raiva, amor e tristeza fazendo ortoterapia? Será que isso é possível? É possível. Aliás, toda terapia é possível trabalhar sentimentos que nada mais são do que emoções. E as emoções, elas vêm da onde? Pode ser, tem gente que fala, vem do inconsciente, vem de um lugar do cérebro não sei aonde. E eu digo, vem do nosso corpo juntamente com a nossa alma. O corpo não é separado das emoções. Se a gente não vive as emoções, a gente implode para dentro, isso somatiza depois com o tempo em doença. Começa a aparecer doença de tudo quanto é tipo no nosso corpo. Então precisa colocar para fora. Por exemplo, medo, angústia, eu tinha falado medo e raiva. Medo e raiva, como que a gente pode trabalhar isso, pôr para fora na ortoterapia? Meio estranho, né? Mas pode acontecer. Você está então em casa, está com medo ou raiva. O medo e a raiva, o que ele faz no nosso corpo? Libera adrenalina. Quando o corpo libera adrenalina, fica mais ou menos uns 10 minutos ali, a gente precisa, entre aspas, gastar aquela adrenalina. A gente não pode ficar quietinho, tô com medo e raiva, e fica aquele pensamento sem parar. A pior coisa que a gente faz é ficar parado e quietinho, então tem que se mexer. Não precisa viver a fuga, por exemplo. O medo, a gente se prepara, o corpo se prepara para a fuga. Então dá uma corridinha, pode ser lenta também a corridinha, mas se mexer. E a raiva, por exemplo, pode pegar uma enxada e não precisa quebrar a enxada ou fazer um assassinato ali na planta com raiva e quebrar e partir folha no meio, não precisa disso. Pode pegar uma enxada com um movimento lento e tacar na terra, com movimento lento. É só viver e tentar gastar essa adrenalina. Não precisa exatamente brigar com ela. Você fazendo isso vai perceber que depois a respiração fica mais fluida, mais tranquilo. O corpo, ele parece que volta ao que era antes, ao estado, entre aspas, normal. Agora, as outras duas emoções. Como gastar, como viver amor e tristeza na ortoterapia. Quando a gente pensa em amor e tristeza, pensamos muito em relacionamentos com pessoas, não só amorosos, sexuais, mas também de vida, com família. E isso pode ser vivido entre a gente também, só que também a gente adoece se guardar. Precisa viver amor e precisa viver tristeza, porque o nosso corpo é uma máquina de emoções, não é uma máquina automatizada. E aí você percebe que no medo e na raiva o nosso corpo se arma para fuga. Agora, tristeza e amor, o nosso corpo derrete, dissolve. Como viver isso na ortoterapia? A tristeza, quando a gente coloca para fora, um dos principais sintomas é o choro. Se a gente fica muitos anos sem chorar, não consegue chorar, isso implode e pode trazer consequências para a saúde. Um ambiente de ortoterapia, chorar pode ser propício para isso, porque você se afasta, vai para um ambiente de natureza, um ambiente que não tem poluentes nem de ruído, não tem poluentes mesmo do ar e nem de pessoas. Às vezes você vai mais afastado ou fica mais sozinho, isso pode ser propício para viver a tristeza. O amor, um dos mais difíceis de praticar na ortoterapia. Será? O amor é o seguinte, ele também derrete e ele é um dos sentimentos, uma das emoções que mais transforma pessoas. A gente muda os hábitos rotineiros que deixa a gente muitas vezes ali no automático. A gente também troca amor com outras pessoas.
Isso pode ser praticado inicialmente com uma planta, com um animalzinho, mas depois a gente precisa ir trocar com pessoas também. Pode ser qualquer pessoa que você goste. Nesse momento, sabe aquele dia que você pensa, o amor está no ar, estou tão amorosa, por que não? Chamar um amigo, uma amiga, ou alguém que está na mesma vibe também, isso é importante. E nesse momento se troca atitudes, qualidades e também defeitos. Então é uma troca ali que se faz naquele momento. Então, chamar a pessoa para, vamos fazer uma horta comigo? Vamos arrancar mato? Olha que beleza. Isso é bom. E pensar, sentir que você tá nessa emoção e chamar alguém.